Se ainda não existe pelo menos uma pessoa na sua família, um avô, uma tia, seu pai, sua mãe, pelo menos alguém que já não esteja pronunciando o nome de Carlo Ancelotti como Lancelotti ou alguma variação disso, eu sinto muito pela sua família, porque essa instituição brasileira de trazer nomes diferentes, estrangeiros, e abrasileirá-los, ela ganha uma chance muito bonita agora com o Carlo Ancelotti, cara. Eu tenho muita curiosidade para saber o grau, quantas pessoas de fato no Brasil conhecem o Carlo Ancelotti, já ouviram falar. Eu tenho uma convicção baseada em nada, que não é uma proporção muito grande, o que talvez, caso, né, essa percepção ela seja comprovada na prática, isso dá um grau, primeiro, da importância que de fato o futebol tem, e segundo, dentro desse globo, quantas pessoas que até gostam de futebol ligam para o futebol europeu. Porque estamos falando de Carlo Ancelotti, né, cara? Desse tamanho de treinador, e que provavelmente uma parcela considerável da população brasileira jamais ouviu falar e vai falar o nome do jeito que essa parte quiser falar. E essa parte está corretíssima. Aqui, o vídeo de hoje, ele está dividido em mais ou menos 4 partes, tá? Primeiro repassando as informações que foram dadas pelo Grupo Globo, né? Acho que foram primeiro Joana de Assis, depois o Luiz Roberto e por último o André Rizek, que nessa ordem cronológica do avanço dos fatos e agora de bancar que o Ancelotti vai ser o novo técnico da seleção brasileira a partir do fim do contrato com o Real Madrid. Então vou repassar rapidamente essas informações dadas, repito, pelo Grupo Globo. Depois entender ou tentar fazer uma reflexão aqui e perguntar mais do que explicar a importância da seleção brasileira para a gente, e mais ainda a importância da seleção fora da Copa do Mundo, que é o que a gente vai perder até o Ancelotti chegar. E terceiro, entender e explicar mais do que perguntar por que eu chamo um pouco de arapuca, de armadilha, essa situação onde o Ancelotti vai se meter. E por fim, apesar de entender que é uma armadilha, eu acho que vai ser um barato. Eu acho que vai ser muito divertido, acho que vai ser muito interessante essa troca entre o futebol brasileiro e um treinador como o Carlo Ancelotti. Primeiro, a informação do Grupo Globo o Ancelotti vem a partir do meio do ano que vem, daqui a um ano, portanto, que é quando termina o atual contrato dele com o Real Madrid. Isso se nada mudar, né? Se daqui a pouco o Real Madrid decidir que quer mudar de treinador, ou agora antes dessa temporada, que parece muito pouco provável, ou no meio da temporada que começa agora em pouco tempo, infelizmente, a gente pode ter alguma mudança nesse tabuleiro. Mas nesse momento a projeção é que ele venha daqui a um ano, e até lá o Ancelotti vai indicar alguém para dividir com o Ramon Menezes a função de fazer esse período de transição, né? O que é esse período de transição? Quais são os compromissos oficiais que o Brasil, a seleção brasileira tem daqui até o meio do ano que vem? São 6 jogos das eliminatórias, todos disputados em 2023, nesse ano entre setembro e novembro, em 3 janelas diferentes de data FIFA. Bolívia dentro de casa, Peru fora, Venezuela casa, Uruguai fora, Colômbia fora e Argentina em casa. São 6 jogos pelas eliminatórias. E teremos a Copa América, que começa em junho de 2024, e aí tem que entender se o Ancelotti perderia a Copa América também, para além dessas eliminatórias, né? Copa América sediada nos Estados Unidos. Beleza, perdemos isso, né? Não vamos ter o Ancelotti para as eliminatórias e não vamos ter, provavelmente, o Ancelotti para essa Copa América. Lembrando que a importância das eliminatórias para a seleção brasileira perdeu muita substância, né? Com o inflar da Copa do Mundo, que passou de 32 para 48 seleções já a partir agora da Copa de 2026. O que muda para Conmebol, para as eliminatórias da América do Sul,
é que antes eram 4 vagas diretas e uma repescagem, agora são 6 vagas diretas e uma repescagem. Classificar-se para a Copa do Mundo, se antes já parecia muito apenas um bater carimbo para a seleção brasileira, agora mais ainda, né? Então, de fato, esse hiato me incomoda pouco, de espera pela chegada do Carlo Ancelotti, porque não tem muita importância em termos de resultado, né? E eu quero tentar entender aqui o que esse ciclo de Copa do Mundo, mesmo depois da chegada do Ancelotti, que vai ter 2 anos aí até a Copa, né, mais ou menos, 9 convocações, se eu não estou enganado, o que esse ciclo pode nos dar? O que esse ciclo ele pode matar da carência que a gente tem em relação à seleção brasileira? Ou a resposta é nada, talvez? Porque essa carência ela só pode ser saciada com um título de Copa do Mundo? O que vem antes ou depois pouco importa? É por aí? Me parece que sim, cara. Me parece que sim. Eu não sei até que ponto há também uma carência estética, né? De ver uma seleção brasileira mais imponente, uma seleção brasileira mais dominante, uma seleção brasileira impondo mais respeito, se é que esse é um conceito que a gente pode trazer para cá de tão complicado e complexo que é. Porque assim, o formato desse ciclo, a Copa América pouco importa para a população brasileira, vai assim. Para quem gosta de futebol, a Copa América é mais ou menos um torneio de verão, sei lá. Importa quase tanto quanto o Campeonato Francês para o PSG. Não é algo muito fundamental. Em termos de conteúdo, talvez a gente tenha jogos interessantes, né? Porque e é uma pena que o formato nos traga, nos esvazie de importância, porque, cara, tem a Argentina campeã do mundo, tem o Uruguai com Bielsa, tem o Equador com uma geração bastante interessante, e isso só para ficar nas outras 3 que se classificaram, pegaram as vagas diretas para a Copa do Mundo nas últimas eliminatórias. Mas eu entendo que, e você pode me corrigir se eu estiver errado, que é título de Copa ou nada, cara. É título de Copa ou nada. E é entendendo isso que me parece que a CBF acerta, né? Porque no fim das contas pouco importa o processo, pouco importa se houve acertos mais do que erros quando há uma eliminação na Copa do Mundo, como por exemplo, houve no processo no ciclo Tite, com 2 Copas do Mundo e com 2 eliminações ali nos detalhes, né? Um gol contra diante da Bélgica, uma bola que desvia no zagueiro diante da Croácia. Detalhes. E a nossa relação com o futebol me parece extremamente resultadista, nossa, que eu digo enquanto brasileiro, né? E apoiada no resultado, na vitória. Qualquer coisa fora da vitória, fora do título, ela é imediatamente, quase que inteiramente descartável. E é por isso que eu acho que é uma arapuca para o Ancelotti, né? Porque a chance de sucesso é só uma. A chance de percepção geral de sucesso é só com o título da Copa do Mundo. Fora isso, mesmo um avanço, jogar uma final, né? A gente não joga a final desde que ganhamos, em 2002. Né? Nesse momento a gente vive o maior jejum, junto com aquele entre 70 e 94 de títulos mundiais da história da seleção brasileira nas Copas, né? E nessas 5 Copas em que a gente tem entre 2002 e 2026, chegamos uma vez à semifinal, aquela, e fomos eliminados em 4 quartas. França, Holanda, Bélgica e Croácia. A gente não tem nenhuma participação em final. Isso seria o suficiente para colocar como sucesso, né? A gente chegando na final de 2026 com o Ancelotti e perdendo?
ou seria um fracasso, a seleção brasileira, né, não precisa de um treinador estrangeiro e patati patatá, aqueles discursos que a gente sabe que são muito levados pelo resultadismo, né, cara? Eu venho de uma geração muito mimada pela Copa do Mundo, né? Nas minhas 3 primeiras Copas, uma era muito novo, outra nem tanto, e a terceira eu me lembro vivamente. São 3 finais e 2 títulos, 94, 98 e 2002. Parecia que chegar em final era bater carimbo. Não é bem assim. Então eu sei que muita gente aqui nunca viveu um título de Copa do Mundo. E, cara, é bom pra caramba. Realmente é um negócio que deixa muita saudade pra quem já viveu. Mas eu não gosto desse perfil nosso de que apenas a vitória é o importante, tá? Eu não gosto, cara. Eu acho isso muito reducionista. Eu acho que isso limita a relação com o esporte de uma maneira um pouco triste, inclusive, tá? E eu vejo isso, por exemplo, na nossa relação com os nossos clubes, né? Que são microcosmos dessa relação com o esporte. A gente tem um número exagerado de torcidas absolutamente convencidas de que os próprios times têm o dever de brigar por títulos nacionais a cada temporada e de conquistá-los, né? Um número exageradíssimo, assim, não faz nenhum sentido. Eu sou torcedor do Fluminense e eu vejo torcedores hoje nessa fase muito ruim do Fluminense absolutamente devorados por uma sensação de que o time está pipocando, de que há algo muito mais grave do que de fato me parece que é. Me parece muito mais natural que o Fluminense hoje não tenha condições de brigar por títulos perante o cenário do futebol brasileiro dos últimos anos, né? Então, assim, a justa expectativa é que a realidade ela fica um pouco mais palatável. A gente convive muito mal com as outras posições da tabela que não o primeiro lugar. E eu acho isso muito pouco saudável. Veja como é a nossa relação com outros esportes, por exemplo, né? E é claro que eu estou generalizando aqui, mas é para trazer uma impressão um pouco nacional. Qual é o segundo esporte mais popular do Brasil? É o que tem o brasileiro vencendo. Eu falo isso para os ingleses aqui que me perguntam, porque a relação deles com o esporte é muito diferente. Há muitos esportes populares aqui. Competição de dardo para pub. O pessoal no bar para ver na televisão a sinuca, o dardo, a corrida de cavalo, o rugby, o cricket. É outra relação. E eu não estou aqui fazendo julgamento de valor, né? Melhor ou pior. É diferente pra caramba. E a nossa relação com outros esportes é isso, assim. Quando era o Guga, tênis. Quando era o Senna, Fórmula 1. Quando era a geração do Oscar, basquete. Agora, mais nesse século, o vôlei, masculino, feminino. E aí, a Bia Haddad agora pode resgatar o tênis se ela vencer. Se não vencer também, veja bem, né? E eu acho isso ruim. Então, nessa linha toda, a ponta final dela é a seleção brasileira e essa chance de sucesso muito pequena que tem qualquer treinador, e o Ancelotti não vai ser diferente. Também vejo como justificativa, talvez, para essa relação um pouco mais cruel com a seleção brasileira, de título ou nada, um pouco do distanciamento, né? Assim, uma seleção que joga mais em Londres e Barcelona do que nos estádios brasileiros, uma seleção que tem jogadores que, por conta de como se forma a economia mundial e a economia do futebol mundial, saem muito cedo do futebol brasileiro já há muitos anos e, portanto, são muito poucos jogadores que têm de fato uma relação umbilical com torcidas do futebol brasileiro, de clubes brasileiros. E aquela coisa que eu falo aqui, né? Assim, não dá para exigir do cara do boteco da esquina que ele saiba como é o futebol europeu, como joga bola o Roberto Firmino. É um mistério para muita gente, porque o futebol europeu é um mistério para muita gente, e para muita gente o Ancelotti é quem é esse cara que está chegando.
enfim, essa relação com o futebol, e a seleção brasileira é muito mais europeia do que brasileira, ela, sem nenhuma dúvida, ela contamina um pouco uma relação que já foi muito mais próxima, né? Antes da minha geração, inclusive, mas também junto com a minha. E aí, quando eu falo de mim e quando eu trago esses argumentos, também é um pouco da minha relação com a seleção brasileira, né? Que é uma relação muito singular na minha vida, assim, que pra mim, primeiro, é só a Copa do Mundo, ligo muito pouco pra seleção entre Copas, e segundo, eu sou convencido, de maneira muito pouco racional e muito romântica, que temos um dever estético. A gente tem o dever de encantar o mundo. E isso, claro, cria expectativas dentro de mim muito pouco prováveis de haver algum saciar, né? Ao mesmo tempo, eu tenho curiosidade para entender como uma figura como o Ancelotti enxerga esse papel da seleção brasileira enquanto estrangeiro, né? Porque eu sinto que a Europa tem essa noção um pouco mais distante e, portanto, mais romântica do futebol brasileiro. Será que o Ancelotti ele tá amarradão para aceitar também porque ele gosta da ideia de uma seleção brasileira romântica e encantadora? Eu tenho essa curiosidade, cara. Eu tenho essa curiosidade. O Ancelotti não é um estrangeiro, né? Eu acho que em muitos momentos eu acho que esse debate, um estrangeiro treinando a seleção brasileira, ele é um debate raso, bobo e muitas vezes desrespeitoso, xenófobo. Uma xenofobia que, por exemplo, o Abel Ferreira tem que lidar com muito mais constância do que deveria. Mesmo ele tendo os próprios erros, e eu vejo muitos exageros da parte do Abel, mesmo à distância, tem momentos que eu realmente fico bastante chateado com o que ele faz. Eu entendo que ele está imerso numa piscina muito complicada ali, de fato, xenofobia contra o Abel, assim. E esse debate de estrangeiros no futebol brasileiro, ele fica muito numa linha muito tênue para pisar nesse território que não deve ser pisado. Mas o Ancelotti não é um estrangeiro, é o Carlo Ancelotti, cara. O treinador mais vencedor da história da Liga dos Campeões. O cara que ganhou 5 ligas nacionais diferentes no futebol europeu. Com toda essa história enorme como jogador e principalmente como treinador. Um cara que me interessa muito entender o que ele vai trazer e o que ele vai pegar emprestado do futebol brasileiro. Porque ele vai ter aí 2 anos, né, desde que ele chegar, para prestar atenção, e eu espero que ele o faça, né, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, visitar o Maracanã, o Mineirão, a Fonte Nova, discutir calendário, conversar com a imprensa, escutar e falar, aprender e ensinar. Tem uma relação aí que pode ser muito frutífera, cara. Muito frutífera mesmo, assim. E de uma posição menos estressante do que de quem está enfiado, né, chafurdado nesse calendário maluco do futebol brasileiro e estressante, né? O Abel é um desses caras. Eu lembro de como repórter cobriu o Seedorf no Botafogo. E ele muitas vezes esbarrava numa arrogância, que o Abel também esbarra às vezes, que ofende e que não é escutada, portanto. O Ancelotti, acho que ele vai, por não estar afundado nessa rotina incessante de jogos e entrevistas, ele talvez esteja numa posição um pouco mais fácil para uma relação mais saudável, para uma troca maior do que algo que seja num sentido único. Eu espero que ele se interesse pela estrada de jogadores do futebol brasileiro, para que não esqueça jogadores como, sei lá, o Rafael Veiga, o agora Roger Guedes, o Gerson, enfim, citando nomes aqui por alto, tá? Não fica chateado se o cara do seu time não foi citado. Eu não acompanho tanto futebol brasileiro como o Ancelotti tem o dever de acompanhar a partir do fim do contrato dele com o Real Madrid. Ele pega um trabalho bem entregue pelo Tite, né? O Tite devolve uma seleção muito melhor do que a que ele pegou.
Assim, isso eu não acho que é opinião, é um fato. Então, assim, o Ancelotti ele tem condições de fazer um bom trabalho. Temos uma oportunidade muito interessante de uma troca que pode ser fascinante entre um cara desse tamanho e um futebol do tamanho como o nosso. A gente tem muita chance, muito risco de erro, de problemas de percepção, de choque cultural, de definição do que é sucesso e do que não é. Por isso que eu encaro como uma armadilha, mas ao mesmo tempo vai ser interessante de qualquer forma. Vai ser interessante de qualquer forma. Eu me enrolei um pouco em vários momentos aqui do vídeo, mas até porque eu ainda estou pensando, né? Esse vídeo ele não é um produto final, ele está sendo meio que feito no ato, mas eu estou interessado. Eu quero muito ouvir do Ancelotti, como ele enxerga a seleção brasileira, o quanto de interesse ele tem no futebol brasileiro, e essa troca vai ser fascinante de acompanhar. É isso. Um abraço. Depois desse vídeo eu embarco para Glastonbury, um festival de música belíssimo aqui na Inglaterra. E se tudo der certo, eu volto em algum momento. Mas não será em breve. Tchau, tchau.